Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Galera, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link para se cadastrar você tem aí 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link será referente ao robô de operações que eu utilizo, que funciona justamente na Binance. Tendo dito isso, olha só que legal. O que você acha de você trabalhar, realizar um trabalho durante 20 anos da sua vida para acumular o capital de R$ 1 milhão? Olha só que legal, R$ 1 milhão. Interessante. Isso assim, você já se mantendo e tudo mais e tal. E você juntou R$ 1 milhão de alguma maneira, você foi trabalhando, ganhou esse dinheiro, fez esse tiro do zero, foi mérito seu. E você queria comprar uma casa de R$ 1 milhão. Olha só que legal. Pois bem, daí chega na hora de você comprar essa casa e se você se esqueceu de algo, eis que surge o imposto de renda. Então, peraí, imposto? Mas quanto que é esse imposto? Vou ter que dar quanto pro governo? 30% de tudo que você fez. Então, se você juntou 1 milhão para comprar sua casa de 1 milhão, você simplesmente vai ter que dar 300 mil assim, fácil pro governo, tá? E no meio desse caminho, não importa se você usou ou deixou de usar qualquer serviço relacionado ao Estado. Serviço de saúde, segurança, transporte, educação, não importa se você foi bem atendido ou mal atendido, como o dinheiro foi aplicado, você tem que fazer esse repasse. É assim que as coisas funcionam, tá? Recentemente, o governo da Áustria, ele tomou uma decisão. Ele vai aplicar agora uma taxa de praticamente 30% em cima dos ganhos de capital relacionados a criptomoedas. E isso vai rolar já no começo do ano que vem. E a ideia dos caras é colocar o mesmo tipo de taxação relacionado ao mercado de ações. Claro que são mercados que têm características muito diferentes um do outro, mas ainda assim dá para entender. E de acordo com eles, existe aí uma espécie de desequilíbrio regulatório em relação às criptomoedas. Então você percebe que no país, em determinados momentos, foi iniciada a discussão de regulamentação de criptomoedas. Não que a cripto precise de regulamentação, só que a questão é que muitos investidores institucionais, muitas empresas, muitas pessoas jurídicas, CNPJs, eles querem trabalhar com criptomoedas. Querem trabalhar com a sua empresa nas criptomoedas. Só que, cara, e se eu tenho uma empresinha lá, tal, pego meu dinheiro, começo a trabalhar com cripto, daí o governo chega que nem louco e fala, ó, tá proibido. Então isso causa, a falta de regulamentação causa uma insegurança no investidor PJ, nesse cara especificamente, tá? Principalmente quando ele não entende muito bem como o mercado funciona. Então ele procura nem se aprofundar, porque justamente o Estado ainda não deu a outorga dele a respeito disso. Então o que a gente observa nesse momento é que, em relação à cobrança de imposto, no mundo todo, já tá certo. Bitcoin, cripto, você comprou? Não, já tem a questão de declaração de imposto. Mas na hora que o empresário realmente precisa de algo, se basear em algo palpável para seguir adiante, modernizando-se, fazendo parte do que há de novo no mundo, aí ele não tem esse respaldo. Então aí é mole, não é mesmo? É mole, justamente. Então, se a gente começa a entrar numa questão um pouco mais profunda a respeito disso, né? A gente começa a ver que, na verdade, até o próprio imposto não é algo que faz sentido, né? Mesmo que você venha usar algum serviço público em algum momento da sua vida, sem contar que em muitos serviços você é obrigado a usar tal serviço público, porque realmente você não, o Estado impede que exista o fornecimento desse serviço através de iniciativa privada. Então o que acontece? Muitas vezes você paga caro e tem um serviço de péssima qualidade. Mas a questão ainda não é essa. Se você pega a época de José do Egito, né? Tá lá escrito no livro de Gênesis, mais pro fim.
O cara, ele foi lá pro Egito, trocou uma ideia com o faraó, depois de passar muitos perrengues. O faraó falou, mano, esse moleque aqui, ele manja muito das coisas, ele é muito inteligente, vou colocar ele do meu lado porque ele é muito esperto, ele tem entendimento a respeito da área espiritual, a respeito de tudo quanto é coisa, vou colocar ele do meu lado. Aí, faraó, presidente do Egito, na verdade seria mais como um rei, e o José deu uma dica pro faraó. Vai rolar aí um período de 7 anos em que vai ter muita fartura, mas vai rolar um período de 7 anos em que haverá uma escassez gigantesca. Então o que o faraó fez? Começou a juntar alimento, preparou, ficou abarrotado de coisa. Quando chegou o povo de Israel, quando o povo chegou lá, e até o povo que já morava no Egito, eles simplesmente não tinham como... eles foram comprando alimento, porque eles não tinham condições de plantar, né? Eles não tinham condições de cultivar algo, porque realmente foi um período de escassez. E o faraó tinha a informação privilegiada, se fez valer disso, ficou quietinho, não contou nada pra ninguém, não contou pro povo. Então, provavelmente ele já tinha planejado essa história toda, daí o povo foi comprando. Chegou um momento em que o povo não tinha mais dinheiro para comprar. Daí o faraó falou, então, dá-lhe seus animais. Beleza, o gado, tudo, enfim, foi dado lá para o faraó. Daí o povo de novo não tinha mais o que fazer. Então, dá aqui as suas propriedades. Então, as casas, enfim, eles deram tudo que tinha ao faraó. E ainda assim, chegou um momento que eles novamente não tinham como se alimentar. E o que o faraó fez? Então, toma tudo isso aí de volta. Vai ficar nas mãos de vocês. E vocês vão trabalhar nas terras que agora são minhas, com os animais que agora são meus. E vocês vão me dar uma taxa aí singela de uns 30%. Não sei qual que era a taxa que o faraó cobrava, mas o povo tinha que dar a parte aí do seu lucro para o faraó. Então, nesse aspecto, como a coisa toda aconteceu, eu vejo que faz sentido o imposto. Você pega a época feudalismo, tinha a igreja que emprestava sua terra, ou tinha os senhores feudais que emprestavam sua terra, enfim, tinha os senhores das terras que emprestavam as terras para os camponeses e tal. Normalmente os camponeses não tinham a própria terra, ou quando tinha era algo bem pequeno que talvez ele não conseguisse se alimentar se fosse plantar só apenas na própria terra. Então a questão era o seguinte, ele usava a terra, que era de outro, porque o outro não tinha condições de... Ele tinha tantas terras que não tinham condições de passar para todo mundo, enfim. Não vamos nem entrar no mérito como ele conseguiu essas terras. Mas, daí, o que os camponeses faziam? Eles pagavam tributos a quem era dono da terra. Ponto. Faz sentido o imposto nesse contexto. Mas, e por que cargas d'água, tá? Você, a partir do momento que você tornou-se maior de idade, tornou-se responsável por si mesmo, por que cargas d'água? Se você não usar nenhum serviço público, ainda assim, você tem que pagar imposto. Percebe como isso não faz sentido? Se você usar um serviço privado para saúde, segurança, transporte e educação, ainda assim você vai ter que pagar para que os outros usem. Isso chama-se comunismo, socialismo, enfim, como você preferir chamar, mas é um certo tipo de linha ideológica de pensamento que leva à centralização do poder e redistribuição das riquezas. Você vê também que muitas pessoas são contaminadas por essa ideia e acreditam que tem que ser sustentadas pelo Estado, só que na verdade não é o Estado. O Estado não tem dinheiro nenhum, ele tem o dinheiro das pessoas. Alguém, quando vai comprar um carro, ele tem que pagar um imposto referente ao carro. Mas daí alguns talvez venham falar, não, mas espera aí, é um imposto porque a rua é esburacada e tem alguém que passa lá e tampa o buraco, ou tem que ter o farolzinho pra pessoa atravessar e tudo, manutenção, né? Tem que ter a galeria pra cobrar multa, enfim. E não é isso, tá?
o dinheiro que é arrecadado a partir de cobrança de multa, a partir de pagamento de imposto PVA, o que seja, é uma grana que não é revertida exatamente para isso. O Estado pega esse dinheiro e eu vou usar um pouco para isso, um pouco para aquilo, um pouco para isso, um pouco para aquilo. E eu não sei vocês, mas aqui em São Paulo é muito comum rua esburacada. Então você fica naquela. Será que faz sentido mesmo o imposto, IPVA? IPTU. Você é dono da sua casa, você comprou, você pagou a sua casa. Por que você tem que pagar imposto sobre a sua casa se a casa é sua? Então, a minha crítica aqui não é sobre imposto em relação a criptomoedas na Áustria, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil. É uma crítica ao imposto sobre qualquer coisa, porque isso não faz o menor sentido. Você dar a pessoas a oportunidade de não precisar trabalhar para viver com o dinheiro dos outros não é algo que vai trazer benefícios para a nossa sociedade. Eu sei que tem muita gente que fala assim, mas o fulano, ele tá passando fome. O Beltrano, ele tá passando fome. Se não fosse... Então, assim... A questão é que você não pode obrigar ninguém a nada. É muito legal quando tem alguma empresa caridosa, alguém que faz caridade, eu acho isso excepcional, alguém que dá dinheiro aos pobres, eu acho muito legal mesmo. É uma atitude que, do meu ponto de vista, é alguém que provavelmente tem o Criador dentro de si, tem pelo menos um esforço em buscar ao Criador dos céus e da terra, enfim. Isso daí é algo que eu acredito. Só que a questão é que o cara pode ter dinheiro infinito. Ele não deve ser obrigado a ajudar o outro. Você não deve obrigar ninguém a fazer nada na vida. Mesmo que aquilo que ela for fazer venha salvar a vida dela. Então, se de repente alguém fala assim, não, você tem que fazer tal coisa, senão você vai morrer. É a pessoa que decide o que ela faz da vida dela. Poxa vida, se a pessoa é maior de idade, ela está em plena capacidade intelectual, por que ela não poderia escolher o que fazer da sua própria vida? Então, imposto não faz o menor sentido. Só faz sentido para quem faz parte do Estado, né? Ou para quem foi pego aí por essa lavagem cerebral feita para idiotas. Até mais.